Fala galera, palpite aí dia 17/8, domingão. Começa aí com o Campeonato Brasileiro. A gente tem um jogo entre Atlético Mineiro e Grêmio. Confronto bom, né? Atlético Mineiro joga em casa. A gente for ver aqui os últimos jogos do Atlético Mineiro em casa. A gente tá vendo aqui, ó. Atlético Mineiro em casa. Ó, Atlético Mineiro jogos para gols, né? Tem saído pelo menos um gol, né? Perdeu pro Bucaramanga aqui, perdeu pro Flamengo. Mas eles tinham a vantagem do primeiro jogo. Era eliminatório, né? Vamos dizer assim. Outros jogos do Atlético Mineiro tem marcado em casa, né? Agora o Grêmio fora. Olha só que coisa bem interessante nesse Grêmio fora, ó. Tomou gol, tomou gol, tomou gol, tomou gol, tomou gol. O Grêmio tomou gol de todo mundo. Nos últimos 5 jogos o Grêmio tomou gol fora de casa. Então um palpite interessante para esse jogo entre Atlético Mineiro e Grêmio é para o Atlético Mineiro marcar. Atlético Mineiro mais de meio gol na partida. Então esse é o nosso palpite para o jogo. Atlético Mineiro mais de meio gol na partida. Agora a gente tem um jogo aqui. Agora a gente tem um jogo do Santos e Vasco. Santos e Vasco, jogo comando do Santos. Vamos ver aqui os fatores aqui, ó. O Santos tem feito bons jogos. Os últimos jogos do Santos foram bem interessantes, foram bons. O Santos ele conseguiu vencer o Cruzeiro fora de casa. No jogo o Cruzeiro estava bem até. O Santos fez os gols. Venceu o Juventude em casa. Empatou com o Sport fora. Aqui começou a reação do Santos, né, nos últimos jogos. O Vasco, a gente vai pegar o recorte do Vasco fora de casa. O Vasco fora de casa, ó, não vence. O Vasco não consegue vencer. Venceu do São Paulo, foi no retorno depois da Copa do Mundo. Depois o Vasco não conseguiu vencer fora de casa, até marcou, mas também tomou gol só contra o CSA aqui pela Copa do Brasil, que não tomou gol. Mas o Vasco tem dificuldade de vencer. Então, para esse jogo, acho muito boa a opção, até que estava aberto aqui já. As odds do dupla chance. Santos empate pagando 1,22, 1,27. Tá excelente. Com dupla chance no Santos. Então, para esse jogo do Brasileirão aqui, Santos e Vasco, a gente vai dupla chance. Santos empate. Casa e empate. Agora a gente tem um jogo aqui pelo francês, né? A gente tem Nantes e PSG. PSG que começou mal o último jogo, né? Contra o Tottenham. Sonolento no jogo, errando muito passe, errando sem muito poder de ataque, vamos dizer assim. Passe não errou tanto, mas sem poder de ataque. E acabou tomando os gols do Tottenham, mas no final reagiu e conseguiu vencer, né? Vencer nos pênaltis, mas conseguiu empatar o jogo. PSG é favorito, qualquer jogo do campeonato francês aí. PSG é favorito para estar vencendo. A gente pegou antes aqui nos últimos jogos amistosos, ó, só derrota. E o PSG, se a gente for ver os jogos do PSG, foram jogos da Copa do Mundo, né? Que foi bem, perdeu só na final do Chelsea. E o jogo do Tottenham agora, ele ganhou nos pênaltis, né? Tá pagando quanto? Vamos ver quanto tá pagando aqui pro PSG vencer essa partida. 1,33 pro PSG vencer. Esse jogo a gente vai de PSG vencendo fora, vence, pagando 1,33, então fora para vencer esse jogo. Agora a gente tem o jogo da Inglaterra aqui, o Chelsea, Crystal Palace. Crystal Palace fez um jogo bom contra o Liverpool, né? No último confronto aí que foi pela Supercopa aí da Inglaterra. Vamos passar logo aqui por Crystal Palace primeiro. Crystal Palace aqui, ó, venceu o Liverpool nos pênaltis, né? Fez um bom jogo, correu atrás, conseguiu empatar. E o Chelsea é aquele Chelsea, né? Chelsea, sequência de vitórias aí, Palmeiras, Fluminense, venceu o PSG no final, venceu o amistoso, o Leverkusen venceu o Milan. Chelsea, acredito que essa temporada o Chelsea vai brigar lá em cima, vai brigar pelo título. E é muito importante já pontuar já desde o início. E dentro de casa ainda faz uma diferença muito grande. Então pro Chelsea tá vencendo essa partida, acredito que o Chelsea veio vencer. Tá pagando 1,62, 1,65, dependendo da casa de aposta. Então, para esse jogo, a gente vai vitória do Chelsea. Casa para vencer a partida. Agora a gente vem pro jogo aqui do Manchester e Arsenal. Um jogo bom. O Manchester precisa fazer um bom campeonato. Foi um campeonato muito ruim no ano passado.
O Arsenal ainda brigou lá em cima, acredito que o Arsenal vai brigar lá em cima de novo. Vejo 4 candidatos ao título do inglês, que é o Arsenal, o City, o Liverpool e o Chelsea. O Manchester vai ter que correr muito atrás para poder chegar. Mudou o time, né? Tem alguns jogadores bons agora no elenco, mas mesmo assim é um time que está em formação. Para esse jogo eu gosto da opção de gols. Gols porque o Manchester vai ter que atacar e o Arsenal também vai aproveitar os espaços, vai atacar também. E eu gostei quanto tá pagando aqui, vamos ver aqui, ó. Mais de um gol, mais de 1,25, mais de 1,5. Mais de 1,5 pagando aí, ó. 1,25, 1,27, 1,25. Então tá pagando em torno de 1,25, 1,27 aí nesse 1,5 nesse jogo do Manchester e Arsenal. Acredito que vai ser um jogo bem movimentado sim, ataque dos dois lados. E muita questão de contra-ataque também, né? Então para esse jogo a gente vai na opção de gols, né? Mais de 1,5 gols na partida. Agora a gente vai para o jogo aqui da Copa da Itália. A gente tem o Milan contra o Bari. O Milan é favorito, né? Não tem muito o que discutir, né, nessa questão. Se poupar muito jogador, mas não tem por que poupar, né? Então, pagando 1,18, o Milan tá vencendo. Justo, pelo que tem pago, né, os jogos da Copa da Itália. Esses jogos de Copa, né? O favoritismo fica muito grande, às vezes, pro time grande, né? Pro time maior. Então, nesse jogo a gente vai nessa vitória do Milan aí. Os últimos jogos do Milan não têm sido muito bons, né? Mas têm sido jogos com gols. Só 0x0 aqui, né? E o Bari, ó, ganhou amistoso aqui, hein? Mas também não é tão forte assim. Mas para esse jogo aí a gente não tem muito o que inventar também, né? Não vão inventar. É Milan para vencer. Pronto, Então nesse jogo aí, Milan e Bari, a gente vai de casa para estar vencendo a partida. Agora a gente vai pro português aqui, né? Jogo do Sport e Arouca. Campeonato Português é aquele negócio que eu sempre falo no grupo VIP. E lembrando, ó, quem tá no grupo VIP, eu vou deixar o WhatsApp na descrição do vídeo. É só me chamar lá para poder fazer parte do grupo VIP. Campeonato Português, Sport, Benfica e Porto jogando em casa são sempre favoritos. Fora de casa pode ser que tenha alguma dificuldade, mas em casa eles são sempre favoritos. Mesmo contra o Braga, mesmo contra o Vitória de Guimarães, que são os times um pouco melhores, mas são favoritos sempre. Pagando 1,25 na vitória do Sport. A gente tem um jogo do Sport. O Sport venceu na fora de casa o Casa Pia. E teve um jogo aqui na Supercopa, né, que perdeu pro Benfica. O Arouca, ele venceu também seu jogo, né, venceu o jogo em casa, 3-1. Mas nessa partida aí a gente vai, como falei no início, Sport sempre favorito em casa, ainda mais para Português nesse ano. Precisa pontuar para brigar até o final, como foi a temporada passada. Tem que pontuar em casa, não pode perder ponto. Então, para esse jogo a gente vai vitória do time da casa, Sport vencendo. Casa para vencer.